8h06, muito bom dia para você. Hoje é quarta-feira, dia 11 de julho. Seja muito bem-vindo, está no ar mais uma edição do TVMar News. Lembrando que você acompanha o nosso programa também pela internet com muita qualidade no endereço www.gazetaweb.com, também no nosso canal no YouTube, na nossa página no Facebook e, é claro, utilizando o aplicativo da TVMar. Baixe o nosso aplicativo, é de graça, assim você consegue acompanhar toda a nossa programação. E nos ajude a fazer o TVMar News utilizando as nossas redes sociais que já estão aí na telinha para você. 8h07, vamos começar o programa de hoje dando uma olhadinha como é que está o tempo na manhã desta quarta-feira nas imagens do nosso querido Márcio Andrei. Veja aí que o dia começou bonito, hoje ainda não choveu, pelo menos na parte baixa da capital. E olha a chuva no Japão, é importante a gente registrar isso mais uma vez. Já passa de 150 o número de mortos por causa da chuvarada lá no Japão. E nós hoje podemos comemorar mais uma vez o resgate do time e também do técnico lá na caverna da Tailândia. Mais uma vez, eu faço questão de registrar e dar parabéns ao governo da Tailândia e principalmente a essa equipe de vários países, constituída por profissionais de vários países do mundo, que conseguiu esse êxito para muita gente inacreditável, mas estão todos sãos e salvos, graças a Deus. Parabéns mais uma vez. Como disse ontem o nosso querido William Bonner no comando do Jornal Nacional, o mundo respira aliviado e ele tem toda a razão. E nós vimos aí diversas charges, memes, homenagens a esses garotos. Parabéns mais uma vez. Mas vamos voltar aqui para a realidade de Alagoas e o nosso querido Videl Araújo traz uma reportagem contando a situação dos ambulantes na levada. Quem põe na tela para a gente, não é assim que o Josiel gosta, né? Desse rapaz lindo aqui, é o nosso querido Josiel. Um beijo para o Max Mídia, a equipe técnica do TVMar News. Roda. Estamos na Secretaria Municipal de Segurança Comunitária e Convívio Social para poder conversar com o Coronel Adilson Bispo a respeito das providências no reordenamento em pontos críticos de Maceió, como na Cleto Campelo, no Jacintinho, no centro de Maceió. Inicialmente, a Cleto Campelo já teve alguns meses para que as pessoas se acostumassem com o novo procedimento depois do reordenamento dos ambulantes. Como é que está esse procedimento hoje, Coronel? Muito obrigado por nos receber. Bom, passado já alguns meses, nós classificamos como ordenamento parcialmente executado. Digo parcialmente que muito precisa ainda ser providenciado. Eu dou um exemplo simples. Nós vamos fazer a remoção daquele ponto de ônibus para as proximidades ali do lado do Colégio Cátia Assunção e mais alguns pequenos detalhes. Principalmente a recuperação de algumas áreas do mercado e próximas ao mercado Jacintinho para aí sim removê-los, alguns feirantes, alguns produtos específicos para a região do mercado, exemplo, alguns que comercializam peixe. Está ainda na nossa fase para uma execução próxima. Coronel, agora a respeito da quantidade de ambulantes, isso já está catalogado aqui pela Secretaria. Existe um número maior hoje? Como é que tem sido acompanhado para que novas pessoas não possam ocupar esses espaços que a Secretaria tem tentado ordenar, principalmente no caso da Cleto Campelo, no Jacintinho? Isso é importante. Existe um cadastro e, periodicamente, a fiscalização está passando exatamente para garantir a manutenção desse ordenamento. A ideia ali das pessoas que estão é para redução e não para acréscimo. A remoção, isso tem sido um ponto de muita reclamação dos ambulantes. Eles disseram que tem caído o movimento. Está muito associado à questão do costume da sociedade, Coronel, na sua opinião? Tem um pouco de cultura de ambas as partes, tanto de quem vende como de quem compra. Mas a nossa intenção é colocar produtos relacionados a mercado próximo ou o ideal dentro do mercado. Falando, Coronel Adilson Bispo, dessa condição que está sendo, inclusive, envolvida muitos homens aqui da Secretaria, quantas pessoas participam dessas ações? São ações periódicas para evitar que brechas possam ocorrer e, novamente, essas ruas elas possam ser ocupadas pelos ambulantes, dificultando o trânsito, dificultando a acessibilidade do público?
Olha, nós temos um efetivo bastante atuante. É importante frisar que em vários momentos a gente também necessita do suporte de outras secretarias, a exemplo SEDET, a SMTT, a própria SLUM, enfim, toda a prefeitura se engaja, se envolve nesse processo. Repito, é pensar a cidade para a cidade. Agora, a respeito do centro de Maceió, principalmente ali nas proximidades do mercado da produção. É outro ponto crítico. Acompanhei semana passada a reunião lá no Palácio do Trabalhador para a remoção, na verdade, de alguns ambulantes para outros pontos. Em que pé ficou essa situação e principalmente agora, aquela saída dos ambulantes ali nos fundos do antigo Cine Ideal também? Gostaria que você falasse a respeito dessa questão. Bom, dali é um conjunto de operações, um conjunto de projetos que estão sendo executados naquela região. Como bem foi frisado, ali nós vamos ter o retorno daquela via, onde os coletivos retornarão a frequentar aquele trajeto ali da Rua 16 de Setembro, do antigo Ideal. Então, além do mais, nós temos todo um reordenamento daqueles ambulantes, daquelas barracas, tudo no sentido de tornar aquela região mais próspera, aquela região mais produtiva e, principalmente, tirar dela aquele antigo ranço que existia ali, de um local degradado, de um local perigoso. Então, queremos transformar aquele local realmente num local de comércio, de um local atrativo. Muito obrigado, Coronel Adilson Bispo, ele que é diretor de convívio social, né, falando inclusive de ações que a Secretaria Municipal de Segurança Comunitária e Convívio Social tem adotado para reordenar a questão dos ambulantes aqui em Maceió em pontos críticos. É bem verdade que é um desafio para a Secretaria mexer numa condição como essa, porque envolve, como o Coronel já colocou, e é preciso ter a sensibilidade e habilidade, porque envolve a presença de pessoas por muitos anos utilizando aqueles mesmos espaços ali e que acaba dando a ideia de que eles já são proprietários, que eles já são donos daquela região, daquele local. Então a Secretaria tem tido habilidade para evitar que um embate possa acontecer nessa condição. Tem conversado, nós acompanhamos semana passada e precisamos ser justos nesse sentido, da presença da Secretaria, juntamente no Palácio do Trabalhador, com alguns vendedores ambulantes, para poder tentar conscientizar a importância da remoção deles para outro local, para facilitar o acesso da população de uma maneira geral, não só no fluxo do transporte, mas também o acesso da sociedade para poder ter o direito de ir e vir nessas principais avenidas, nos principais trechos daqui da nossa capital. Aqui direto da Secretaria Municipal de Segurança Comunitária e Convívio Social, no bairro Jaraguá, com imagens de Flávio Santos, Viderlan Araújo, para a TV Mar, canal 25 na NET. Tá aí, gente. Muito obrigado ao nosso querido Viderlan Araújo, trazendo informações importantes. E esse ordenamento da nossa capital é fundamental e faz bem para todo mundo. Agora, nós temos aquela situação já antiga, que se repete em outras capitais. Durante anos e anos e anos, o cidadão vendeu os produtos dele naquele ponto. De repente, ele é jogado para um lugar que não passa ninguém e aí está feita a confusão. Então, é importante que haja todo um planejamento para que o resultado seja positivo. Vamos dar uma olhadinha no G1 Nacional, agradecendo demais ao nosso querido Josiel Rodrigues. E já uma entrevista muito legal com o Fábio Gomes. Já os detalhes para vocês. Mas antes, vamos dar uma olhadinha aí. À direita aí na sua tela está a Malala. Ela está no Brasil, fez uma série de palestras. Para quem não se lembra, essa moça levou um tiro na cabeça, ficou entre a vida e a morte, porque ela queria estudar. Exatamente isso, ela queria estudar e o regime lá do Talibã não permitiu. E ela se revoltou, conseguiu sobreviver e hoje ela roda o mundo contando a experiência dela em relação a tudo isso que ela viveu lá no Afeganistão e agora ela está no Brasil trazendo essa mensagem, uma história emocionante, já virou livro, tem mais de, salvo eu, acho que mais de 10 livros já publicados contando a história da Malala. Muito bem, mais de 16 mil venezuelanos pediram refúgio em Roraima no primeiro semestre. O número é 20% superior ao registrado em todo o ano de 2017. O recorde foi no mês de maio, justamente no mês em que o Maduro foi reeleito. Seguindo aqui, alô para você, atenção aí, Câmara aprova gratuidade na conta de luz para famílias de baixa renda. A medida deve beneficiar cerca de
8 milhões, quase 9 milhões de famílias. A afirmação é do governo. Agora, pelos trâmites legais, segue para o Senado. Os meninos tailandeses, que a gente já falou, grupos que estavam em caverna, perdeu em média 2 quilos, é o que diz o médico. E parabéns mais uma vez, né, Márcio? Essa história é fantástica. Com certeza já tem alguém de Hollywood lá para fazer o contrato e eles receberam convites para diversos países, inclusive para jogar em times de vários países. É uma história muito legal que a gente vai continuar acompanhando. Eu disse agora da Malala, tem aí, discurso de Malala é inspiração. É importante para meninas indígenas, é o que disse a ativista, e o projeto de Ana Paula Lima está entre os escolhidos. Detalhe importante, até tinha me esquecido, ela que foi Nobel da Paz. Também outra notícia que nós tratamos aqui logo no início do TVMA News, número de mortos após chuvas no Japão, eu falei 150, já são 179. Puxa vida. E para a gente fechar, antes de receber o Fábio, temos aí hoje o segundo jogão que define o finalista da Copa. Ontem é importante a gente lembrar que a Bélgica perdeu para a França. Aí já tem gente brincando que a Bélgica teve o comportamento dos caminhoneiros, né? Parou o Brasil e nada mais, não é isso? Só serviu para parar o Brasil. Márcio, me diga alguma coisa, você como diretor do estúdio. E hoje, então, portanto, Inglaterra e Croácia definem o segundo finalista da Copa, o jogo que é às 3 horas da tarde em Moscou. Olha, sinceramente, eu vou falar uma coisa que o Putin não vai gostar, mas a França enfrentar a Inglaterra na Rússia é bom demais, né? Tem tudo a ver com a história do mundo, com certeza o nosso querido Vladimir Putin não queria. Muito bem, vamos chamar então o nosso querido Fábio Gomes, ele que é, nossa, é chique demais, trainer em programação neurolinguística. Acho que dá até para puxar esse gancho da Copa do Mundo. Fábio, seja muito bem-vindo, um prazer imenso recebê-lo, parabéns pela sua simpatia e competência do seu trabalho, já me contavam aqui nos bastidores. Agora, queria primeiro que você falasse um pouco dessa tua atividade, que é chique demais, parabéns, seja muito bem-vindo, bom dia. Primeiro, bom dia a todos. É interessante ouvir essa palavra, né, chique, eu me senti muito mais importante agora. Neurolinguística é algo bem simples, tá? O nome completo é Programação Neurolinguística. Eu conto em todas as palestras. A primeira vez em que eu ouvi esse termo, eu disse, meu Deus, será que eu sou um robô? Que programação? Mas, na verdade, é como você pensa, como você age, como você planeja. Na verdade, é o funcionamento do seu cérebro de uma forma muito mais prática. Você não precisa de tanta teoria, apenas entender, compreender, agir e ressignificar. E ressignificação é quando eu pego algo que eu já pensava, mas, por exemplo, me travava e consigo construir um outro significado. Aquilo que me prendia, me alavanca. De uma forma bem simples. Que bacana. Quer dizer, é fundamental, então, que a gente tenha um bom desenvolvimento neurolinguístico. Isso é fundamental para qualquer pessoa. Imagine que algumas pessoas, eu sou professor, e em sala de aula, às vezes alguém está até acertando ou no caminho para acertar alguma coisa. Mas ele foi educado, ou ele está condicionado, ou está acostumado a falar que eu não consigo. Então, se ele fala isso todos os dias para ele mesmo, e ele ouve uma pessoa falando isso para ele todos os dias, então provavelmente ele vai acreditar. E às vezes ele está no caminho certo, fazendo a coisa correta, mas ele vai achar que está errando. Então, o que eu falo, como eu falo, vai influenciar no que eu acredito. E se eu acredito, para mim é real. Você acha que no caso da seleção brasileira, aproveitando o gancho e toda a tua experiência, Fábio, professor Fábio, faltou acreditar? O que houve ali? Porque a gente vê uma postura da Bélgica que ela teve contra o Brasil, que, ao meu ver, não se repetiu ontem no jogo contra a França. É bem interessante você falar sobre isso, porque é o seguinte, eu não sou técnico, mas eu acredito que a questão de acreditar ou não, isso não faltou. Tá? Pelo menos como eu esperava. Eu pensei que o Brasil não ia acreditar tanto, mas eu percebi no comportamento dos jogadores que eles acreditaram sim. Agora aqui, claro, né, a Bélgica encontrou ali no lado direito, né,
encontrou um espaço bem grande e por ali sempre eles faziam um contra-ataque. Então, a questão de acreditar ou não, nesse caso da seleção, acho que não se aplica em 100%, tá? Que bacana. Professor, como é que as pessoas podem ter contato mais com o senhor, com toda a sua experiência? Conta um pouquinho aí pra gente como é que é o teu dia a dia de trabalho, afinal de contas. Isso também é um negócio, né? A gente não pode deixar de dizer. Bom, você coloca no Google. Hoje você pode colocar no Google lá, oprofessordopensamento.com. Você entra no meu website, você acha as minhas redes sociais e lá tem o meu WhatsApp. Então, você vai falar comigo ou alguém da minha equipe. Isso está bem fácil de encontrar. Com relação a achar algum evento, eu faço pequenos eventos, workshops, geralmente para no máximo 15 pessoas, para ter mais qualidade. Tá? Também atendo individual, presto consultoria e o principal, faço alguns eventos, que inclusive ano passado aqui na TV Mar, eu falei sobre o primeiro CADEMIC, que é o Congresso Alagoano de Desenvolvimento da Mente Consciente. Esse ano teremos o segundo evento. Ano passado foi tão bom, que até hoje eu ainda recebo algum feedback positivo. Se você, por um acaso, você quer melhorar a sua comunicação interna para poder ampliar ainda mais as relações externas, você pode me procurar, tá? Sem nenhum compromisso. Tem alguma dúvida? Não tem problema. Fala comigo. Se eu puder, eu até indico os vídeos. Tá aí, o professor do pensamento. Agora chegou uma pergunta de um telespectador, professor Fábio. Tá. É possível reprogramar um cidadão como esse que está aí atrás da câmera, cabeça dura? É possível ou aí não tem professor Fábio que dê jeito? Nós temos aí uma diferença grande no pensamento, tá? Certo. Se você quer ou se você precisa. Ah, um é tá. pelo amor, outro é pela dor. Se você quer, é pelo amor, porque eu quero algo, então eu vou em busca de algo. Se você precisa, é porque assim, falando de forma bem popular, né? Ou vai ou racha. Então, você ou quer ou precisa. Se ele quiser, ele muda. Se ele precisar, ele não tem outro caminho. Tem que fazer. Então, só muda se for assim. Quem é cabeça dura, né? Claro. Que é interessante. Tá vendo aí? Você que mandou a pergunta já está mais do que respondido. Agora, é interessante, né? A gente até fazer um paralelo, né, professor, com a questão do tabagismo, por exemplo. Sim, né? As pessoas sabem que o cigarro faz mal, muitas vezes não conseguem, precisam de ajuda. É exatamente o teu caso de uma outra, olhando com uma outra ótica, né? Existem as possibilidades, né? Falam de pensamento. Existe o pensamento sistêmico. Quem é constelador familiar vai entender um pouco mais do que eu estou falando. Perfeito. Quando você tem algum vício, né? Quando você tem aí alguma dependência e você, realmente, o que eu falei aqui, você quer sair daquele estado, fica muito mais fácil. 51% já está feito. A única questão é quando você apenas precisa, mas não quer. Aí, realmente, o pensamento para ser ressignificado com essa perspectiva, é muito complicado. Para qualquer profissional e qualquer pessoa. Professor, eu queria aproveitar também a tua experiência. A gente tem hoje no mundo, não é só no Brasil, uma questão muito séria de casos de depressão. Sim. Às vezes a pessoa está no quadro de depressão, nem sabe ou não quer acreditar que está e precisa respirar. Claro que a tua área é outra, mas o que o senhor pode passar como dica básica para que essa pessoa, de forma geral, independente do quadro da depressão, consiga olhar, acreditar, como o senhor muito bem coloca, né? A vida é tão curta para a gente perder tempo com aquilo que a gente não precisa. Depressão, né, pânico, ou tristeza, né, são graus diferentes na forma que você pensa. Existe aí a mente somática. O que você pensa, ela atua no corpo. Por exemplo, eu posso vir aqui falar com você e fico nervoso. Então, vai vir para a barriga, vai vir para a voz. No caso da depressão ou alguma doença desse mesmo nível, existem algumas possibilidades de você ressignificar a forma de pensar. O que eu estou falando aqui não é matemático, tá? Na neurolinguística, trabalha-se com metaposição. E nós conversamos com o sintoma. Essa é uma das grandes possibilidades. Por exemplo, a depressão ela é silenciosa. E às vezes você está em um quadro depressivo, mas você não aceita ou você não percebe que está deprimido. Eu estou dizendo isso por experiência própria, porque isso já aconteceu na minha juventude. Hoje, com todos os alunos que eu tenho, que dou aula para crianças e adolescentes, tem um exercíciozinho que é muito interessante. É o aqui e o agora que eu aprendi com a minha professora Lúlia Pimenta.
Hoje ela atua lá em Arapiraca. Que legal. O que é o aqui e o agora e o que é a depressão? É quando você está em um grau muito elevado de tristeza e às vezes você tem crise de existência, às vezes você não consegue lidar com todas aquelas vozes que estão na sua cabeça e aí a mente toda ela traz para o corpo. O que é que vai acontecer quando você está triste ou deprimido? Primeira coisa, o seu corpo responde. O que é que vai acontecer? Você se fecha, você fala para baixo, você abaixa a cabeça. Então, primeira coisa, respira 3 vezes, é fundamental que seja 3 vezes, de forma profunda, não mais que isso que vai ficar tonto, é claro. E tente sempre colocar o corpo para frente, tá? Somaticamente, você já começa a combater uns 30% dessa tristeza. Agora, claro, o sintoma, ele vai brigar com você, ele vai lutar para sobreviver. E você provavelmente, quando estiver falando, você vai fechar o corpo. Primeira coisa é a atenção. Então, sempre corpo para frente, aberto e para cima. Isso já ajuda bastante. A outra coisa, além de respirar, é você começar a se questionar. Qual é, isso é visão sistêmica, tá? Qual é a sua função aqui na minha vida? Porque às vezes, como eu falei, tá, gente? Isso aqui é uma das possibilidades. Aquele medo, ele tem uma função no seu organismo. Então, qual a função dele? Quando você começa a fazer esses 2 exercícios, você percebe que você vai olhar aquela situação de uma forma diferente. Provavelmente a sua forma de pensar muda e a sua ação começa a ter pequenos momentos de mudança. Isso é o que dá para passar aqui agora, Claro, né? Para não claro. falar tanta coisa. Muito bem, gente. Eu quero agradecer demais a presença do Fábio, o professor. Olha aí, o professor do pensamento. E já fica o convite, professor, para o senhor voltar aqui. A sua simpatia, a sua competência realmente é muito legal a gente poder começar o programa dessa forma tão especial. Afinal de contas, aqui é um hard news, né? A notícia é pesada. Quando vem uma doce figura assim, todos nós ganhamos. E o Márcio já mudou. Já mudou? Já mudou. Só de ouvir, ele já fez ali fora das câmeras, está feliz. Deu um sorriso, né? Já deu sorriso. Gente, então para você está aí o site do professor Fábio Gomes. Aqui tem todos os contatos, tudo isso. Eu quero agradecer demais, professor, a sua presença. Muito obrigado. Sucesso. Sempre que possível, volte aqui à TV Mar. E vamos fazer o seguinte, um rápido intervalo ao lado aqui do professor Fábio Gomes. Muito legal, eu volto já já com outras notícias. E um detalhe, viu, professor? Ainda vamos falar hoje sobre doces, uma franquia de doces, de bolos. Nota 10, viu? Dá medo não conseguir resistir. Exatamente, empreendimento na telinha da TV Mar. Eu volto já já.